A Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2025 chegou com força total. E olha, a coisa mudou pra valer. Pela primeira vez em seus 25 anos de história, ou melhor, tecnicamente a segunda, o torneio tá passando por uma reformulação completa. E não estamos falando de ajustes pequenos, não. É uma mudança gigantesca, do tipo que vai mexer com o calendário, com os clubes e com os torcedores do mundo todo. O coração dessa revolução, um formato novinho em folha, um país sede inédito e um troféu completamente diferente, que já tá chamando atenção antes mesmo da bola rolar. Imagina isso, 32 dos maiores clubes do planeta desembarcando nos Estados Unidos a partir do dia 14 de junho. Pela primeira vez, o Mundial de Clubes vai acontecer em grande estilo, tipo, realmente grande. E o mais louco, isso não vai ser algo isolado. A partir de agora, o torneio entra no calendário oficial da FIFA como um evento quadrienal, assim como a Copa do Mundo de Seleções. Ou seja, agora é pra valer. A FIFA não tá só jogando mais um torneio no meio da agenda. Eles querem transformar isso na maior competição entre clubes do planeta, um título que todo time vai sonhar em conquistar. E para deixar isso ainda mais impactante, eles lançaram um troféu novo em folha. Mas calma, não é só mais uma taça comum. E é exatamente por isso que a gente precisa fazer esse vídeo aqui, para te mostrar tudo o que você precisa saber sobre esse novo Mundial de Clubes e, claro, sobre o troféu que já tá dando o que falar. Então, meus amigos, fica até o final do vídeo, porque essa nova taça tem informações bem loucas que você nem imagina. Antes da gente falar da taça, vamos entender como vai funcionar esse torneio, porque ele também mudou bastante. A ideia da FIFA é reunir clubes das 6 principais confederações do futebol mundial. Então vai ter time da Ásia, da África, América do Norte, Central, América do Sul, Oceania e, claro, da Europa. Agora, presta atenção nisso. A Europa vai dominar com nada menos que 12 vagas, a maior cota entre todas as regiões. E como é que essas vagas são distribuídas? Basicamente, com base no desempenho dos clubes na Liga dos Campeões ao longo das últimas 4 temporadas. Então, clubes que venceram recentemente, como Chelsea, Manchester City e Real Madrid, já estão garantidos. Mas não é só quem levantou a taça que entra. Tem também um sistema de pontuação da UEFA que leva em conta o desempenho consistente dos clubes durante essas temporadas. Só que tem um detalhe: cada país só pode levar no máximo 2 clubes. Então, mesmo que o Liverpool, por exemplo, tenha sido finalista da Champions em 2022, eles vão ficar de fora dessa vez. E olha que curioso, o Red Bull Salzburg vai estar presente, mas você vai vê-lo como FC Salzburg, já que a FIFA não permite nomes de patrocinadores no nome oficial dos clubes durante o torneio. Fora da Europa, a distribuição ficou assim: 4 vagas para a Ásia, 4 para a África e 4 para a CONCACAF, que inclui América do Norte, Central e Caribe. A América do Sul vai com 6 representantes, a Oceania só 1, mas o processo é o mesmo. Os clubes dessas regiões garantiram suas vagas com base no desempenho das competições continentais dos últimos anos. E é aqui que o negócio começa a esquentar. Existe uma vaga reservada automaticamente para o país sede. Lembra que falamos disso aqui no canal? Olha o vídeo aí do lado. Vamos então recapitular. Como a edição de 2025 vai rolar nos Estados Unidos, a FIFA decidiu entregar esse espaço para o Inter Miami, que venceu o Supporters Shield da MLS em 2024. Basicamente, isso significa que eles tiveram a melhor campanha na temporada regular. Só que aí vem a virada na trama. O Inter Miami foi eliminado cedo nos playoffs e não ganhou o título da liga. Resultado, muita gente começou a levantar a sobrancelha e se perguntar: será que essa escolha da FIFA foi técnica mesmo? Ou foi só para garantir que o Lionel Messi marque presença no torneio? Afinal, o craque argentino chegou ao clube em 2023 e desde então o hype só aumentou. Vamos ser sinceros, até agora essa nova Copa do Mundo de Clubes ainda não empolgou como a FIFA esperava. A presença de Messi é sem dúvida um atrativo enorme e colocá-lo no centro do evento pode ser a jogada de marketing perfeita, mas será que é justo? Falamos do formato do torneio, a estrutura vai seguir aquele padrão que a gente já conhece das Copas do Mundo masculinas e femininas. São 32 times divididos em 8 grupos de 4. Todo mundo se enfrenta uma vez na fase de grupos. Os 2 melhores de cada grupo avançam para o mata-mata. A única diferença é que dessa vez não vai ter disputa de terceiro lugar. A grande final está marcada para o dia 13 de julho de 2025 no estádio MetLife, em Nova Jersey. Mas aqui vem um detalhe bem
bem especial. Quando o juiz apitar ao fim da partida e o campeão for definido, o capitão do time vencedor não vai levantar qualquer troféu antigo, não. Ele vai erguer uma obra-prima, recém-revelada pela FIFA, que já está sendo considerada uma das taças mais bonitas da história do futebol. A FIFA decidiu que era hora de renovar e dar um toque de luxo ao troféu do Mundial de Clubes. E para isso, chamou ninguém menos que a Tiffany & Co., aquela mesma joalheria americana lendária que já criou alguns dos troféus mais icônicos do esporte. Estamos falando do Vince Lombardi Trophy, da NFL, da FedEx Cup, do The Players Championship no golfe, ou seja, os caras sabem o que estão fazendo. Eles não produzem apenas troféus, eles fazem declarações de prestígio e grandeza. E o novo troféu da Copa do Mundo de Clubes não é diferente. Imagina só, uma taça banhada em ouro 24 quilates, com detalhes gravados a laser dos dois lados, que contam a história do futebol. Ela traz um mapa do mundo, os nomes dos 211 países membros da FIFA e os símbolos das 6 principais confederações do esporte. É como segurar nas mãos todo o legado do futebol mundial condensado em uma peça só. Mas segura essa, o troféu do novo Mundial de Clubes parece coisa de ficção científica. Sério, ele se transforma, não é estático, não é só decorativo. O design dele muda de formato, de algo mais plano, tipo um escudo, ele se abre e se molda num visual futurista, completamente arredondado. E o detalhe, a chave que o ativa também é banhada a ouro. Chique demais. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, tá empolgado. E com razão, ele descreveu o novo troféu em 3 palavras que dizem tudo: inovador, inclusivo e verdadeiramente global. A proposta é essa: fazer algo que represente não só o momento atual, mas o que o futebol ainda vai se tornar. Um símbolo que dure no tempo, tanto no visual quanto no significado, e o futuro do futebol sendo construído com os olhos voltados para o passado. Agora segura mais essa curiosidade. Para criar esse troféu, a FIFA buscou inspiração em lugares bem fora da caixinha. Eles olharam para os discos de ouro das sondas Voyager, lançadas pela NASA nos anos 70. Sabe, aqueles que foram enviados ao espaço com sons e imagens da Terra para contar quem somos? Pois é, também se inspiraram na tabela periódica, em mapas antigos de exploração e até na astronomia do espaço profundo. Tudo isso foi incorporado no design, inclusive com um toque genial. O troféu tem símbolos astronômicos que mostram a posição dos planetas quando a FIFA foi fundada, lá atrás, mais de 120 anos e mais. Também exige como vai estar o céu no jogo de abertura da Copa do Mundo de Clubes de 2025 em Miami, um detalhe poético e atemporal. Mas não para por aí não, irmão. Ao redor da parte principal do troféu, você encontra imagens gravadas de estádios icônicos e equipamentos clássicos do futebol. Só que o que mais chama a atenção mesmo é a linguagem. Ele traz textos escritos em 13 idiomas diferentes, incluindo o Braille, uma mensagem direta e poderosa. Esse jogo é de todos, não importa a língua, a cultura ou a forma como cada um vive o futebol. E aqui vem a parte que realmente transforma esse troféu numa peça viva da história do esporte. Ele foi projetado com espaço para gravar os logotipos dos campeões das próximas 24 edições do torneio. Sim, são 96 anos de legado esculpido ali. E no topo de tudo, uma mensagem que amarra o conceito. Essa não é apenas uma vitória, é o auge do futebol de clubes. E tem mais, hein? O clube vencedor não volta para casa só com o título e a moral. Eles também recebem uma versão personalizada do troféu com a gravação da sua conquista. Mas o troféu oficial, o original, aquele que carrega os logotipos e os anos dos campeões, esse permanece sob os cuidados da FIFA. Ele vai ser atualizado ano após ano, contando a história, gravando o nome dos gigantes que conquistaram o mundo. Mas diz nos comentários, o que você achou desse novo troféu? Ficção científica demais? Ou o futebol merece essa grandiosidade? E olha, não é só o troféu principal que chama atenção nessa nova Copa do Mundo de Clubes. O torneio também vem recheado de outros prêmios que vão brilhar tanto quanto o próprio ouro. O craque do campeonato leva a cobiçada bola de ouro, enquanto o segundo e o terceiro colocados faturam a bola de prata e a de bronze, respectivamente. Além disso, em cada partida vai ter um reconhecimento especial para o melhor jogador em
campo, uma forma de valorizar quem desequilibra nos 90 minutos. E não para por aí. Existe ainda o prêmio FIFA Fair Play, voltado ao time que demonstrar mais espírito esportivo e respeito ao jogo ao longo de todo o torneio. Ou seja, não é só futebol, é ética, é talento, é legado, tudo isso junto no mesmo palco. Agora, vamos ao que muita gente quer saber. Quem tem mais chance de levantar essa verdadeira obra-prima? Quando a gente dá uma espiada nas cotações das casas de apostas, a resposta não surpreende muito não. Como era de se esperar, os gigantes europeus estão dominando a lista dos favoritos. Clubes sul-americanos, como Flamengo e Palmeiras, aparecem sim, mas com odds um pouco mais tímidas. Ainda assim, nunca dá para subestimar a garra do futebol daqui. Já o Al Hilal, da Arábia Saudita, também está chamando atenção, especialmente depois de montar um elenco com jogadores de alto calibre internacional. Mas sejamos francos, 9 dos 10 favoritos para conquistar o título estão na Europa, não tem jeito. E ninguém domina esse torneio como o Real Madrid. Eles já fizeram história nessa competição e, se depender da torcida e das estatísticas, devem fazer de novo agora em solo norte-americano. O Manchester City, por outro lado, vem de uma temporada 2024-2025 meio instável, mas com o time de Guardiola nunca dá para duvidar. Ele provavelmente vai querer fechar esse ciclo com mais uma taça antes de virar a página na próxima temporada. Só que no caminho tá o Bayern de Munique, ex-time do próprio Pepe, e que também conhece o caminho do pódio. Afinal, já levantaram a taça em 2013 e em 2020. Então escreve aí, quem você acha que leva a taça? Fato é que, com esse novo formato grandioso e o troféu repaginado, o que temos é uma Copa do Mundo de clubes entrando numa era completamente nova. A gente já teve momentos malucos no passado, claro, mas em 2025 tem um gosto diferente. É o início de uma nova era do futebol internacional de clubes, e quem vencer esse torneio não vai levar só um título, vai gravar o nome na primeira página de um novo capítulo da história do futebol. É aquele tipo de conquista que entra pro imaginário coletivo, que os torcedores vão lembrar por décadas. É mais que uma vitória, é um marco. Então agora é contigo. O que você achou do novo troféu do Mundial de Clubes? A FIFA acertou em cheio ou exagerou na ostentação? Manda a tua opinião aqui nos comentários, a gente quer muito saber o que você pensa. E claro, se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mundial de Clubes e do mundo da bola. Valeu demais por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.